Amém. Amém. Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Estamos falando aqui diretamente do templo da Igreja Presbiteriana Nova Vida, e para nós é um prazer muito grande ter você aí do outro lado, para poder estar adorando ao Senhor nosso Deus. Quero convidar a sua família, quero convidar você para estar conosco nesse momento de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Vamos dar início orando ao Senhor, pedindo a Ele para que possa falar ao nosso coração, para que Ele possa perdoar ao nosso coração. Vamos apresentar as nossas vidas diante do Senhor nesse momento. Vamos falar com Deus. Grandioso Deus e eterno Pai, aqui estamos para adorar, para bendizer, para exaltar o Teu santo nome. Ó Deus, em nome de Jesus, o nosso desejo é que o Senhor aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração, que o Senhor, ó Deus, possa usar todas as partes desse momento para que o Senhor seja adorado, para que o Senhor possa falar ao nosso coração também. Fale conosco, ó Pai, através das canções, através da leitura bíblica, através da ministração da Tua palavra. Nós pedimos também, ó Pai, que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, perdoando as nossas falhas. Ó Pai, é a nossa oração, é o nosso desejo, e nós a fazemos, ó Pai, no nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu quero convidar você agora, você abrir a sua Bíblia, palavra do Senhor, no Salmo de número 121, quero fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 8, palavra do Senhor que se encontra no livro dos Salmos, o Salmo 121, do verso 1 até o verso de número 8, que diz o seguinte: Deus, o fiel guarda dos homens, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O Salmo 121 é um salmo muito bonito, é um salmo que traz uma alegria, uma esperança para o nosso coração. Ele começa dizendo aí no versículo 1, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Queridos, todos nós passamos por problemas, passamos por dificuldades, enfrentamos momentos de perigo, e constantemente nós estamos precisando de um socorro. E o salmista aqui, ele pontua para mim, para você, né? Ele não diz que nós não temos problemas, nós temos problemas. Mas quando esses problemas vierem a nós, sobrevir sobre a nossa vida, o que nós temos que fazer? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez o céu e a terra. Querido, você serve um Deus que é criador de todas as coisas. Você serve um Deus que te socorre, que me socorre, que nos socorre. E além de socorrer, esse Deus está constantemente com seus olhos voltados para nós. O versículo 3, o versículo 4, o versículo 5 vai dizer isso. A presença do guarda aí nos protegendo, olhando, né, para nós. O nosso Deus, Ele faz tudo isso por mim e por você. E sabendo então, em primeiro lugar, que nós temos problemas,
Em segundo lugar, sabendo que temos um Deus que nos socorre, não tem outra coisa a nos fazer, a não ser adorar, bendizer, exaltar o Senhor nosso Deus. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos estar cantando ao Senhor, agradecendo a Ele por essa proteção que Ele dispensa sobre a nossa vida. Quero convidar aqui à frente agora a equipe de música para nos conduzir alguns cânticos e logo após a ministração do louvor, nós iremos meditar na palavra do Senhor. Graça e paz, amém? Nós estaremos louvando agora com o cântico A Começar em Mim. Nosso próximo cântico é Espírito Enche a Minha Vida.
nosso próximo cântico tem como título Graças. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui louvando e engrandecendo o Teu nome. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, a cada família que está nos assistindo, ó Pai. Que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando a mensagem que será ministrada. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, a cada um de nós, nos livrando de todo mal, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, ó Pai, e por todas as bênçãos que ainda vai nos dar, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos. Amém. Como é bom poder cantar louvores ao Senhor, exaltar ao Senhor nosso Deus. Agora, nós iremos meditar na palavra do Senhor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, do verso 24 ao verso de número 34. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 24 ao verso de número 34, que diz o seguinte: grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder,
Virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhes seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Quero ler novamente o verso de número 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos orar mais uma vez? Pai, te pedimos que o Senhor nos abençoe neste momento. Conceda-nos, ó Pai, a fidelidade na exposição da Escritura Sagrada. Pai querido, abra o nosso coração, dê-nos o entendimento para que possamos entender a Tua palavra e aplicar ao nosso coração. Deus, fale conosco nesse momento, é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, existe uma distância que separa as pessoas de um relacionamento de comunhão com Deus. Existe uma distância que separa as pessoas de andarem conforme os propósitos do Senhor e, consequentemente, uma distância que separa as pessoas de uma vida sob a bênção do Deus Altíssimo. E o Senhor Jesus, Ele veio ao mundo para eliminar esta distância e nos reaproximarmos do Senhor em comunhão. Mas nós precisamos entender que não podemos cruzar os braços e ficar no nosso canto. Precisamos dar passos de fé para a presença de Deus. E o texto que nós acabamos de ler diz que Jesus estava cercado por uma grande multidão e uma mulher hemorrágica, então, toca em suas vestes e imediatamente essa mulher é curada, a sua saúde é reestabelecida, né? Ela é curada instantaneamente. E essa mulher, ela deu esse passo de fé. Essa mulher hemorrágica, diz o texto aí, que ela gastara todos os seus recursos, que padecera nas mãos dos médicos e nada estava adiantando, ela estava indo de mal a pior. Essa mulher também era uma mulher excluída socialmente falando, era considerada impura espiritualmente, ela não podia conviver plenamente em adoração, no meio da multidão, mas ela furtivamente, ela entrou no meio da multidão e toca nas vestes do Senhor Jesus, e ao tocar nas vestes do Senhor Jesus, essa mulher é curada, a sua vida é transformada, ela soube dar os passos de fé, confiando no Senhor, ela viu a sua história sendo mudada pelo poder de Deus. Dito isso, meus irmãos, eu quero convidar você a refletir comigo, por que precisamos dar passos de fé? Todos nós precisamos dar passos de fé. Ninguém pode viver verdadeiramente sem dar estes passos de fé. Aquele que não aceitou a Jesus como o único Salvador da sua vida, precisa ter ou dar um passo de fé. Você que é cristão há 1 ano, há 2 anos, há pouco tempo, há muito tempo, você também precisa dar passos de fé,
porque em nossa caminhada diária precisamos dar passos de fé em obediência ao Senhor, em confiança ao Senhor, atendendo o chamado do Senhor, buscando cumprir os propósitos de Deus em nossas vidas. Então, a primeira lição que eu quero trazer para você e para mim neste momento, porque precisamos dar passos de fé, porque existe realidade, melhor dizendo, porque existem realidades que exigem passos de fé. Olha comigo novamente o versículo de número 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Queridos, nós convivemos nessa vida com realidades que exigem darmos passos de fé. Porque sem darmos esses passos de fé, não podemos vencer nesta vida. Mesmo aquelas pessoas que afirmam não crer, estão nessa situação. Não pode definitivamente vencer sem dar os passos de fé. Quais são, então, as situações que nós vivemos, que nós convivemos nessa vida, que exige passos de fé? São muitos. São inúmeros aqui situações que eu e você vivenciamos, que nós precisamos dar esses passos de fé. Mas eu quero me restringir aqui a 2 motivos que eu vejo aqui nessa história, nessa narrativa que o evangelista Marcos traz para nós. Primeiro, é que existe uma perda progressiva da vida. Veja que essa mulher sofria uma hemorragia havia 12 anos, ia de mal a pior. Aos poucos, essa mulher estava perdendo a vida. Progressivamente, ela estava perdendo a sua vida. E diante disso, ela poderia simplesmente encurtar os seus planos, porque geralmente quem desfruta de uma boa saúde, quem tem uma boa saúde, ele desfruta dessa boa saúde, faz planos para anos, faz planos para muito tempo em diante. Mas aquela mulher, ela não poderia fazer planos mais, pensando nos dias seguintes, pensando nos meses seguintes, pensando nos anos seguintes. Você já parou para pensar que no dia que nós nascemos, abre-se as cortinas para a vida, mas o dia também que nós nascemos, também começa uma contagem regressiva. Começamos de forma progressiva a perder a vida. A partir do dia do nosso nascimento. Isso acontece, meu irmão, no sentido físico. Acontece no sentido espiritual. As pessoas vão se desgastando. No sentido emocional, as pessoas vão perdendo seus sonhos. Há muita gente que progressivamente está perdendo a vida no sentido emocional, no sentido espiritual, no sentido sentimental e no sentido físico. Portanto, a situação geral das pessoas, a situação não é muito diferente daquela mulher que progressivamente estava perdendo a sua vida. Eu e você também estamos nessa viagem. Cada dia que passa aqui nessa terra é um dia a menos aqui. É um dia a menos nessa terra. A nossa vida, ela está indo progressivamente também. A outra opção para aquela mulher talvez fosse navegar nas ondas da ilusão, como a sua vida tivesse um caráter eterno nesse mundo. Já que eu vou morrer mesmo, eu vou viver a vida, eu vou desgastar a minha vida com todas as coisas. Isso seria tão somente uma ilusão, porque ela estava de fato perdendo a vida. Veja, meu querido, que a situação geral das pessoas
equipara a situação dessa mulher. E isso nos mostra que havia para essa mulher uma única possibilidade. Havia para essa mulher uma única solução, que não era encontrada neste mundo, mas era dando passos de fé, porque dando passos de fé, ela poderia interromper esse processo gradual de perda de vida. E ela não titubeou, deu os passos de fé em direção a Jesus. Que todos nós vamos morrer fisicamente é fato, a não ser que Jesus venha antes. Mas quando nós damos um passo de fé, quando nós damos passos de fé em direção a Jesus, acontece o que o próprio Senhor Jesus disse a Marta por ocasião da morte do seu irmão Lázaro. Ele disse que quem crê não morrerá eternamente. Portanto, Jesus tem poder de trazer a vida a todos nós, vida eterna, no reino dos céus. O único que pode interromper esse processo gradual de perda da vida é Jesus. O próprio Senhor Jesus escreveu, o próprio Senhor Jesus disse lá em João capítulo 10, do versículo 10, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Querido, talvez você tenha se sentido, ou está se sentindo, ou esteja sentindo-se ao longo da sua vida, saqueado pelo poder do inimigo, que tem roubado a sua alegria, que tem roubado a sua paz, que tem roubado a sua esperança, que tem roubado a sua expectativa de vida. Querido, o Senhor Jesus pode interromper esse processo de perda de vida e trazer a vida em abundante que vem do céu, que só o Senhor pode dar a nós. É preciso darmos passos. É preciso darmos passos de fé em direção ao Senhor Jesus. Existem situações na nossa vida que exigem que nós demos passo de fé. Você precisa dar esses passos de fé. As pessoas estão perdendo a vida e só os passos de fé podem livrá-las. Somente os passos de fé podem levá-las a Jesus. Somente os passos de fé podem levá-las à glória do Senhor. Segundo lugar, porque nós precisamos dar passos de fé? Porque vivemos uma perda de segurança e esperança nos recursos deste mundo. Se você olhar comigo o verso 26, vai dizer o seguinte: e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Querido, os diversos recursos que Deus nos deixou nesse mundo são úteis. São necessários para vivermos, são necessários para lidarmos com os nossos compromissos diários, mas eles não são suficientes para operar segurança em nós, porque segurança verdadeira, porque a segurança só Deus pode operar na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Essa mulher gastara todos os seus recursos materiais, e os recursos materiais não foram suficientes para conferir segurança. Ela havia buscado o recurso na medicina, de vários médicos, mas isso também não foi suficiente para resolver o problema e dar-lhe segurança que ela esperava, que ela precisava. Querido, entenda que eu quero dizer, o que eu estou dizendo, é que eu não estou desprezando, quer seja os recursos materiais, quer seja a ciência médica ou qualquer outra ciência. Eu não estou dizendo que não é papel destes recursos oferecer segurança eterna às pessoas.
Aquela mulher deu passo de fé porque entendeu que o Senhor Jesus poderia operar na sua vida o que os recursos desse mundo não poderiam operar. Ela deu passos em direção a Jesus, ela experimentou a segurança que Jesus poderia oferecer, que o mundo não lhe ofereceu. E a pergunta que eu faço a você: onde você tem buscado a verdadeira segurança para a sua vida? É inevitável. Deparamos com situações em que procuramos construir as nossas vidas às vistas do ambiente de segurança. Mas esses recursos acabam nos frustrando, porque tem um aspecto de uso temporário. Não pode proporcionar segurança eterna. Por isso, meu irmão, minha irmã, meu querido, é necessário darmos passos de fé. As várias situações que enfrentamos nesse mundo exigem darmos passos de fé, porque existe uma inevitável e gradual perda da vida. E agora estamos vendo que os recursos existentes nesse mundo não são suficientes para nos conferir segurança verdadeira e eterna. Como diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Queridos, nós precisamos dar esses passos de fé para que possamos experimentar da proteção, da segurança que o eterno Deus dispensa sobre a nossa vida. Precisamos dar esses passos de fé em direção àquele que é o autor da vida. Precisamos dar esses passos de fé àquele que é a rocha, que é capaz de nos dar segurança eterna e verdadeira. Por isso, meu irmão, a exemplo dessa mulher hemorrágica, enfrente as barreiras que você tiver pela frente, saia da sua zona de conforto, tire os seus pés da areia movediça das ilusões e caminhe para a rocha que é Jesus, onde você achará segurança duradoura, eterna e verdadeira. Passos de fé é o que eu e você precisamos dar. Muitas vezes temos depositado a nossa confiança em algo que não é palpável, em algo que é solúvel. Mas nós precisamos dar esse passo de fé em direção ao Senhor, a Jesus. Porque quando nós damos esses passos de fé para a pessoa do Senhor Jesus, nós podemos desfrutar da segurança verdadeira, da segurança que somente Ele pode nos ofertar, nos garantir. Mas em terceiro lugar, a terceira lição que eu quero destacar para mim e para você, porque devemos dar passos de fé, porque o contexto que vivemos nos possibilita a esses passos de fé. O verso 27 ao verso de número 29 vai dizer o seguinte: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Perceba então, meu querido, que aquela mulher hemorrágica, ela vivia uma situação triste, vivia uma situação de enfermidade. Aquela mulher vivia uma perda gradual da vida, de frustração com os recursos deste mundo. Mas aquela mulher, ainda assim, estava inserida em um contexto que lhe possibilitava dar esse passo de fé. O contexto que ela estava inserida permitiu ela perceber que vivia em um ambiente de cumprimento profético. Ela ouviu a respeito da fama de Jesus, dos seus ensinamentos, das suas obras, dos seus milagres. E certamente, meu querido, minha querida, ela compreendeu
que se tratava da manifestação do Messias prometido no Antigo Testamento, do Filho de Deus, o Deus emanente, o Deus transcendente, o Deus que é eterno, que o Filho desse Deus que entrou no mundo para nos socorrer, para socorrer os seus filhos, para socorrer aqueles que estão cansados, oprimidos. Ela entendeu tudo isso. E diante desse cumprimento profético, aquela mulher entendeu que ela estaria inserido em um contexto que lhe permitiria dar esse passo de fé. E foi justamente isso que ela fez. O Salvador, o Messias, o Filho de Deus já veio ao mundo. Deus nos amou de tal forma, de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Querido, nós já celebramos a morte e a ressurreição de Jesus, a sua ascensão ao céu e o convite para virmos a Ele e crermos nele. Nós vivemos nesse contexto que nos permite dar os passos de fé até Jesus. Você que se acha preocupado, você que se acha inseguro, em dúvida, desolado, a palavra de Deus te convida a se levantar e dar esses passos de fé, porque cremos que todos que vão ao Senhor Jesus, a sua vida é transformada. O Messias já veio, o Messias nos convida, Ele é ungido, Ele é aquele prometido, Ele foi ungido para curar os quebrantados de coração, para pôr em liberdade os cativos, para colocar alegria em nossa alma, esperança à nossa vida. Querido, não tenha medo. Nós estamos enfrentando um momento difícil, passando por um momento muito difícil na nossa vida, a pandemia que nós estamos vivendo. E isso é uma oportunidade de nós irmos ao Senhor Jesus. Eu não sei o que você está vivendo, a crise que você está vivendo na sua casa, pode ser uma crise financeira, pode ser uma crise de relacionamento, pode ser uma instabilidade que você está vivendo, pode ser uma enfermidade que você está enfrentando. Este é o ambiente propício para você dar um passo de fé em direção ao Senhor Jesus. Outro fator que nos mostra o contexto é que aquela mulher vivia nesse contexto próprio aos passos de fé. Aquela mulher vai adentrando por entre a multidão, se aproxima do Senhor Jesus e toca em suas vestes. E ao tocar nas vestes de Jesus, ela é curada. E perceba que isso era uma prática muito comum nos tempos antigos. Os súditos chegavam à presença do rei, tocavam em suas vestes, na intenção de, ao tocar nas vestes, iriam chamar a atenção do rei. E o rei, então, uma vez sendo tocado por aquela cena, ele ia resolver o problema do súdito. Veja que aquela mulher, ela entende que ela está diante dos reis, do Senhor dos senhores, e ela então, meus irmãos, ela toca nas vestes do Senhor, ela crê que o Senhor Jesus é aquele que exercia o domínio sobre todas as coisas. Provavelmente, ela já havia ouvido falar que o Senhor expulsara os demônios do Gadareno. Provavelmente essa mulher já tinha ouvido falar que o Senhor Jesus transformou a vida daquele homem da mão ressequida. Provavelmente essa mulher já tinha ouvido falar de Jesus ter curado aquele paralítico que foi descido na presença do Senhor. E aquela mulher entendeu então que ao tocar nas vestes do Senhor Jesus, ela poderia ser curada, porque ela entendeu que o Senhor é aquele que controla todas as coisas, inclusive a enfermidade que ela sofria.
Ah, meus irmãos, da mesma forma, a Bíblia diz que o véu se foi rasgado de alto a baixo, e hoje eu e você temos livre acesso ao Pai, podemos ir até Ele, dando passos de fé para buscar a resposta dos nossos problemas, para entregar os nossos problemas ao Senhor. Veja que maravilha, o que basta eu e você fazermos é darmos esses passos de fé. Nós lidamos na vida com tantas dificuldades, com tantos inimigos, com tantos poderes que se manifestam, nos assustando, nos aterrorizando. É pandemia, é poder do maligno, é o poder da enfermidade, é o pecado. Mas nós não precisamos preocupar, porque o reino de Deus já chegou e está presente no coração de todo aquele que crê no Senhor Jesus. É hora de darmos passos de fé em função da chegada do reino do Senhor. Ele veio até nós para trazer paz ao nosso coração, para trazer refrigério à nossa alma. E você pode estar aí me perguntando: pastor, significa então que se eu der passos de fé, vou ver livre de todos os problemas que eu enfrento na vida? Querido, preste atenção, se você der passos de fé, você vai se ver livre dos verdadeiros problemas que te atormentam, porque você vai ser reconciliado com Deus. E mesmo lutando nessa vida, você vai lutar de uma forma temporária, porque você caminha para ser abraçado no reino eterno de Deus, aquele que Ele tem preparado para você e para mim, antes mesmo, desde a eternidade. Deus tem preparado um lugar para mim e para você, mediante Jesus Cristo. Querido, é hora de darmos esses passos de fé, de tocar nas vestes do Rei e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu me curvo diante do Senhor, eu preciso que o Senhor resolva a minha situação, eu quero dar esse passo de fé. Ainda que tenha uma multidão te atrapalhando, e tomar essa decisão, meu irmão, levante-se de onde você está, tome essa decisão no coração, de procurar o Senhor Jesus, de buscar pelo Senhor Jesus, porque Ele pode mudar a sua história, Ele pode transformar o seu deserto em manancial de bênção. Não perca a oportunidade, é hora de darmos os passos de fé, é hora de irmos em direção a esse Deus, mesmo que as nossas vidas pareçam estar secas. A semente do reino de Deus é colocada em nosso coração, para que no momento certo apareça toda a vida que procede do Senhor Deus, que procede do eterno Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, aquela mulher compreendeu isso e adentrou dentre aquela multidão, entre a multidão. A sua vida estava ferida, ela estava perdendo a vida, mas ela foi até o Rei Jesus, tocou em suas vestes e experimentou a beleza da vida, a restauração. Queridos, nós vivemos em um ambiente que exige de nós darmos os passos de fé, mas também vivemos em um ambiente que é favorável a darmos os passos da fé, porque o Senhor Jesus conquistou tudo que nós precisávamos naquela cruz, na cruz do Calvário. Portanto, não precisamos andar mais entristecidos, não precisamos andar mais lamentando, incrédulos. O que nós precisamos é darmos esses passos de fé, é entregar a nossa vida ao Senhor, é ser como o próprio Senhor Jesus faz aquele convite: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Queridos, que proposta o Senhor Jesus está fazendo para mim e para você. Essa vida nós vivemos labutando, uma vida de peso, uma vida de sofrimento, mas o convite para o Senhor Jesus, do Senhor Jesus para nós é: vinde,
Vamos ir até Jesus, vamos aproveitar esse momento e entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, dando esses passos de fé. Mas a quarta coisa que eu quero trazer para você, quarta lição que eu quero trazer para mim e para você, porque precisamos dar passos de fé, porque passos de fé traz revelações para nós. Se você olhar do verso 30 até o versículo 34, Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia o que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Você pode estar me perguntando, pensando aí no seu lar, quais são as revelações que os passos de fé nos revelam? Aquela mulher, meu irmão, deu os passos de fé e experimentou algo novo na sua vida. Ela experimentou, em primeiro lugar, uma reintegração em sua comunhão com Deus, em seu relacionamento com o povo de Deus, um relacionamento social. Você sabe, eu sei, em função daquela hemorragia, conforme a lei moral do Antigo Testamento, aquela mulher era considerada impura, não podia conviver socialmente, não podia fazer parte do culto, mas de forma furtiva, ela entra no meio da multidão, ela toca nas vestes de Jesus e ela é curada. O Senhor Jesus percebeu então que dele saíra poder, perguntou: quem me tocou? Veja que o Senhor Jesus, ele faz questão de trazer aquela mulher, daquela mulher ser vista no meio daquela multidão. Sabe o que Deus está fazendo aqui, meu irmão, minha irmã? Deus está reintegrando aquela mulher à sociedade. Nós sabemos que quando acontecia uma situação dessa, a mulher tinha que fazer um sacrifício, tinha que ir lá, o sacerdote tinha que se purificar. Mas veja que agora o sumo sacerdote, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele chama essa mulher ao meio para mostrar para todos ali que ela estava sendo purificada, que ela estava sendo transformada. A tua fé te salvou. Veja que Jesus, então, de forma estratégica, ele traz essa mulher, e essa mulher, então, aproxima trêmula, ela prostra-se diante de Deus, declarando o que lhe sucedera. E o Senhor Jesus faz essa afirmação: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre. Deus está dando a oportunidade, de forma pública, declarando que aquela mulher se encontrava agora reintegrada à sociedade, reintegrada à comunhão com Deus, à pureza espiritual, ao relacionamento social. Querido, preste atenção, Deus não quer que vivamos à margem da comunhão com Ele. Deus não quer que vivamos à margem da comunhão da igreja. Deus quer nos ver reintegrados em comunhão com Ele, com o povo dEle, em adoração e louvor e comunhão verdadeira. Deus nos chamou à comunhão viva e verdadeira. Portanto, a reintegração é uma revelação dos passos de fé. Mas uma outra revelação que eu vejo aqui é uma declaração pública. Veja que o Senhor Jesus publicou diante de toda aquela multidão, aquela mulher fora livre do seu mal. O Senhor Jesus ordenou que aquela mulher fosse em paz. O Senhor Jesus decretou a paz sobre a vida dela. Portanto, tudo que nós precisamos na vida é sermos declarados por Deus como os seus filhos,
Filhos da paz, livre do mal, quer seja do pecado ou do poder do maligno. O Senhor Jesus faz essa declaração quando damos esses passos de fé. Todas as pessoas querem ser aprovadas. Os filhos, desde a infância, querem ter uma palavra de aprovação dos pais. Os alunos querem ter a aprovação do professor. O funcionário quer ter a aprovação do patrão. Aqui não são os pais, não é o professor, não é o patrão. Aqui é o Rei dos Reis, o Filho de Deus, que declara de forma pública: salvos e em paz aqueles que dão os passos de fé. Caminhe, meu irmão, dê os passos para Cristo. Caminhe no seu dia a dia em fé, confiando no Senhor, colocando-se diante dEle as suas tribulações, buscando alcançar aquilo que Deus coloca de você. Vá em paz. Tenha paz. Vá em paz. Quando nós damos esse passo de fé em direção ao Senhor Jesus, Ele derrama sobre nós essa paz. Outra coisa, outra revelação que eu vejo aqui, quando nós damos passos de fé, os nossos horizontes são ampliados. Aquela mulher, ela estava fadada. Os médicos já disseram para ela: olha, minha senhora, não tem mais solução para a senhora, não tem mais jeito. Tudo que a medicina podia fazer, ela fez pela senhora. Agora não tem mais jeito. Agora é esperar o último momento. Veja que aquela mulher então está arrasada. No primeiro momento, ela está sem esperança. Mas quando ela dá esse passo de fé, quando ela vai em direção ao Senhor Jesus, esses horizontes são ampliados. Agora o que esperava para aquela mulher é a morte, mas agora, com a manifestação da graça do Senhor na vida dela, aquela mulher, o Senhor Jesus vai-te em paz. Esse ir em paz, meu irmão, condiciona aquela mulher a abrir os seus horizontes. Agora ela não está mais perto de morrer. Agora ela tem uma esperança de rever os seus familiares. Ela tem esperança dos seus sonhos serem refeitos, os seus projetos sendo renovados. Queridos, às vezes você está pensando que a sua família não tem mais jeito, que o seu filho não tem mais jeito, que o seu marido não tem mais jeito. Dê esse passo de fé em direção ao Senhor Jesus. E espere Ele operar na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu filho, no seu marido, na sua esposa. Nós precisamos dar esse passo de fé, na esperança que o eterno Deus pode mudar as nossas vidas. Precisamos dar esse passo de fé. Precisamos ir de encontro ao Senhor Jesus. E última revelação que eu vejo aqui, que quando nós damos passos de fé, nós somos, então, os passos de fé nos revela que somos agora transformados em discípulos do Senhor. Até então aquela mulher era dominada pelos seus temores, pelas suas dúvidas, pelos suas incertezas, pelos seus medos. Mas agora, não a partir daquele momento, mas agora, a partir daquele momento ela conheceu Jesus. E agora ela não ficou mais no anonimato. Ela se tornou uma discípula pública de Jesus, porque ela é chamada para o meio. O Senhor Jesus fez questão que as pessoas vissem a manifestação do seu poder na vida dela. Querido, o Senhor Jesus tornou-a discípula pública, porque o Senhor Jesus não permitiu que ela ficasse no anonimato. O Senhor Jesus não quer que seus discípulos fiquem sem ação. Nós precisamos, uma vez dado esse passo de fé, nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus,
proclamar a virtude ou as virtudes daquele que nos amou, que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aquela mulher passou agora de uma mulher deprimida, de uma mulher enferma, de uma mulher sem esperança, uma mulher agora que irradiava esperança, porque ela fora transformada pelo poder de Deus. Aquela mulher, ela passou a ser uma discípula do Filho de Deus. Ela começou agora a desfrutar da graça e do benefício que procede do Senhor Deus Todo-Poderoso. Querido, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você tem vivenciado, mas a partir do momento que você dar esse passo de fé, Deus vai te reintegrar a comunhão com Ele, a comunhão com seus familiares, a comunhão com a sua igreja, a comunhão com o povo de Deus. A partir do momento que você dar esse passo de fé, a sua vida vai ser transformada, você vai ver, vai contemplar as maravilhas do Senhor, os seus horizontes vão ser ampliados. Precisamos dar esse passo de fé em direção ao Senhor Jesus. E eu quero concluir dizendo que passos de fé em curtas distâncias nos aproxima de Deus, das pessoas, nos aproxima da verdadeira vida. E nós vimos que existem realidades, que exigem de nós passos de fé. Existe uma ausência de capacidade do mundo em nos oferecer recursos que nos proporcionam a verdadeira segurança. Então nós precisamos dar esses passos de fé em direção ao Senhor Jesus, porque Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso escudo. Nós precisamos dar esses passos de fé em direção ao Senhor Jesus. Nós estamos vivendo um ambiente próprio para darmos esses passos, porque todos nós precisamos. Os problemas que muitas vezes nos cercam são problemas que fogem ao nosso controle, mas existe um Deus que tem um controle sobre todas as coisas, que tem um poder sobre a natureza, que tem o poder sobre a enfermidade, que tem o poder sobre o mundo espiritual, e esse é o Senhor Jesus Cristo. Dê passos de fé em direção a esse Senhor Jesus. Esses passos de fé, eles nos reintegram a uma comunhão com Deus, a comunhão com as pessoas, com o povo de Deus, produz em nós uma declaração de fé pública, porque agora você vai declarar a todos que você faz parte da família do Senhor. É como diz o versículo, né, aqueles que declarar diante dos homens, confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Senhor, querido, dê esse passo de fé em direção ao Senhor Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus, abra os seus horizontes, porque aquele que caminha com Cristo, aquele que anda com Cristo, sabe que os horizontes podem ser abertos, porque o Senhor está com ele, e se o Senhor está comigo, se o Senhor está com você, meu irmão, nós somos mais do que vencedores. O Senhor Jesus nos faz discípulos dele. Passamos a ser agora discípulos do Senhor. Nós vivemos em um mundo onde a realidade desse mundo é finita. Nós estamos caminhando para o fim de todas as coisas. E para você não ser sucumbido, para que você não seja finalizado com esse mundo, você precisa dar esses passos de fé. Você precisa ir ao encontro do Senhor Jesus. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Eu quero terminar fazendo algumas perguntas para você. Que você possa pensar e refletir aí na sua casa, aí onde você estiver. Você já deu aquele primeiro passo, aquele passo de fé, quer receber Jesus como o único e Salvador da sua vida? Se você já deu, louvado seja o Senhor nosso Deus. Mas se você ainda não deu, decida aí agora no seu coração.
Não deixe para amanhã, como diz aquela canção, aquele hino que nós cantamos no nosso hinário. Amanhã pode ser muito tarde. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Dê esse passo de fé. Não importa o que as pessoas estão ao seu lado vão dizer. Aquela mulher tinha uma infinitas aqui coisas que impedia ela de tocar no Senhor Jesus. Mas ela não titubeou. Ela não queria nem saber ela estava nem aí para aquela multidão. Ela foi infiltrando, de mansinho, devagarzinho, e ela chegou lá e tocou nas vestes do Senhor. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Se você já crê no Senhor Jesus, mas não se tornou membro da igreja, permanece no anonimato, querido, tome essa decisão. Logo que retornarmos às atividades presenciais, procure a igreja, dê um passo de fé, seja aqui na Igreja Presbiteriana Nova Vida, seja aí na igreja que você serve ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor, faça a sua pública profissão de fé. Querido, há um mal na sua vida que você precisa se ver livre dele, que é preciso que você dê passos de fé na presença de Jesus. Dê esse passo. Ele é o Rei dos Reis, Ele é aquele que tem o controle sobre todas as coisas, Ele pode te livrar desse mal. Há algum objetivo na sua vida que você precisa alcançar? Há algum propósito de Deus na sua vida que você precisa tomar alguma decisão e você se encontra aí encolhido, tenebroso, com medo? Querido, não tenha medo. Dê esses passos de fé e confie no Senhor. Eu quero então terminar esse momento convidando a você que está aí na sua casa a tomar essa decisão, a dar esses passos de fé em direção ao Senhor Jesus. Eu não sei como você está, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está enfrentando, mas uma coisa eu sei: você precisa dar um passo de fé, porque quando você der esse passo de fé, as janelas dos céus irão abrir sobre a sua vida, os milagres irão acontecer na sua vida. Curva a sua cabeça, pense aí no que você precisa fazer, pense aí no que está te impedindo de dar esse passo de fé, e peça ao Senhor para te ajudar a vencer isso. Curva a sua cabeça, vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Que nessa oração você possa estar colocando a sua vida diante do Senhor. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem vivenciado nesses últimos dias, mas como nós vimos na tua palavra, nós precisamos dar esses passos de fé, e é isso que eu gostaria que você fizesse nessa hora. Pastor, eu não tenho forças para dar esses passos de fé. Pastor, eu não dou conta, as coisas estão muito difíceis, eu não dou conta, eu não consigo. Mas eu quero incentivar você, assim como essa mulher, ela não importou com a situação que ela vivia, ela não se importou na condição que ela estava, ela simplesmente ouvira falar da fama do Senhor Jesus, e ela foi ao seu encontro, adentrou no meio daquela multidão e tocou nas vestes do Senhor. E ao tocar nas vestes do Senhor, ela foi curada, ela foi liberta, a sua vida foi transformada. Querido, quando você tomar a atitude de dar esse passo de fé, ir ao encontro do Senhor, Deus vai mudar a sua vida. Aquela mulher, ela foi ao encontro de Jesus com uma expectativa apenas, de ter a sua enfermidade
sarada, o seu problema resolvido, mas ela foi em busca de uma bênção e recebeu 2 bênçãos. O versículo 34 diz o seguinte: e ele, Jesus, lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Essa palavra aqui, paz no original, essa palavra salvou aqui, juntamente com paz, dá a ideia que essa mulher, ela foi salva por Cristo Jesus. A paz do Senhor, ela veio sobre a vida daquela mulher. Quando você vinha a Jesus, dando esses passos de fé, a sua vida vai ser transformada. E você vai ter não somente os seus problemas físicos, materiais resolvidos, mas o seu problema espiritual. Você será reconciliado com o Senhor. Portanto, se você deseja dar esse passo de fé, que você aí na sua casa possa dobrar a sua cabeça, dobrar os seus joelhos, aonde você estiver, elevar o seu pensamento a Deus e diga a Ele assim: Senhor, me ajude a dar esses passos de fé, me ajude a caminhar em direção ao Senhor. Vamos estar orando nessa hora. Pai, a Ti nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Agradecemos ao Senhor pelo testemunho da Tua palavra e pedimos, Pai, para que o Senhor possa nos ajudar a dar a esses passos de fé. Aqueles, ó Pai, que neste momento estão entregando as suas vidas e recebendo ao Senhor como o único Salvador da sua vida, que o Senhor possa, Deus, ajudá-los a caminhar nessa nova jornada. Ó Deus, aqueles que já estão caminhando nesse caminho, mas que precisa de um renovo, que precisa dar esse passo de fé, que o Senhor também esteja os ajudando, para que eles possam, ó Deus, seguir em frente, caminhando na certeza, ó Pai, que nós temos a paz do Senhor, que nós fomos salvos, libertos pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, aqueles que buscam libertação, que o Senhor possa ir de encontro a essas vidas. Ó Deus, livre-os do mal, livre-os, ó Pai, dos vícios, das drogas, do homossexualismo, da prostituição, da lascívia. Ó Pai, em nome de Jesus, vá ao encontro desses corações nessa hora, seja onde eles estiverem, ó Pai, que a Tua graça possa estar alcançando esses queridos e eles possam, ó Deus, andar nos caminhos do Senhor. Aqueles que querem renunciar à negligência espiritual, ajuda-os, ó Pai, nesse passo de fé. Aqueles que querem alcançar alvos e propósitos, Senhor, guie-os neste alvo. Dê, ó Pai, condição para que eles possam dar esses passos de fé. Pai, nós queremos rogar do Senhor que esteja abençoando a nossa cidade. Ó Pai, livrando-nos, ó Pai, desse vírus que assola o nosso município, que tem assolado o nosso estado, que tem assolado, ó Pai, o nosso Brasil, que tem assolado, ó Pai, o globo terrestre. Pai, tenha misericórdia de nós. Abençoa, ó Deus, aqueles que estão enfermos, aqueles, ó Pai, que carecem da manifestação da Tua graça, que o Senhor possa visitá-los nessa hora. Aqueles que estão, ó Deus, à procura do emprego, abra a porta, ó Pai, do emprego para estes, ó Pai, que estão, ó Deus, com um pleito na justiça, que o Senhor seja o advogado deles, abre as portas, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar visitando aqueles que estão de luto, perderam entes queridos durante essa semana, que o Senhor possa estar fortalecendo essas vidas, que a paz do Senhor possa estar sobre a vida deles. Ó Pai, nos dê uma semana abençoada, derrame sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, nós estamos encerrando esse momento e o nosso desejo aqui da Igreja Presbiteriana Nova Vida é que o Senhor esteja abençoando a sua casa,
esteja abençoando a sua vida, que o Senhor lhe dê uma semana abençoada, que as janelas do céu sejam abertas sobre a sua vida. Nós queremos agradecer ao Senhor pela sua vida, por você que ficou aqui conosco, por você que vai compartilhar essa mensagem. Compartilhe, porque quem sabe Deus vai usar essa ministração para abençoar o teu parente, o seu amigo, o seu vizinho, alguém que é próximo de você, que você entende que precisa de ouvir essa mensagem, que você possa compartilhar e que Deus possa te abençoar. Queremos nesse momento impetrar a bênção, encerrando assim então esse momento. Se você puder, estenda uma das suas mãos, ou as duas se você preferir, feche os seus olhos e receba a bênção nesse momento. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e que a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, o povo de Deus, a igreja do Senhor espalhada pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Queridos, que Deus possa te abençoar. Te esperamos numa próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Fique na paz.